Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, nossa live de quartas, o nosso cantinho virtual do Celeiro de Luz que nos acolhe, nossa casa espírita Nair Montes de Castro. Espero que todos estejam muito bem e, mais uma vez, que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare e que possamos, com certeza, todos juntos, estarmos conectados com Ele, nosso Mestre amado, aquele que de alguma forma tira o peso das nossas costas, nos abençoa, nos ajuda nessa caminhada, que em alguns momentos é tão difícil, mas com a certeza de que Ele está ao nosso lado, fica tão mais tranquila, tão mais fácil essa jornada. Vou dar aquela olhadinha para ver quem está aqui e dar uma boa noite para cada um de vocês. Marisa, minha amiga, muito boa noite para você também. Sônia Maria, boa noite. Patrícia Valente, como é que você está, Patrícia? Muito boa noite para você. Bernadette Adão, boa noite. Sônia Maria está mandando flores para gente, hein? Maria Inês Mota, boa noite. Denise Ferraz, boa noite. Sua filha daqui a pouco deve aparecer, hein? Albertinho, meu irmão, muito boa noite para você. Ana Fátima, boa noite. Silvia, minha amiga, muito boa noite. Marcelinho, como é que você está, Marcelo? Boa noite. Sérgio, boa noite para você também. E as pessoas vão chegando, vão dando boa noite. E de vez em quando eu dou uma olhadinha para ver quem apareceu aqui para cumprimentar. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos começar mais um capítulo. Deixa eu achar aqui a nossa tela, que às vezes elas desaparecem aqui. Vamos começar então mais um capítulo. Socorro, boa noite. Manda um beijo pro seu Carlos aí. Ele manda um abraço, mas eu mando um beijo para ele. Então, como eu estava dizendo, vamos começar mais um capítulo, capítulo 17, e vamos falar hoje sobre a Idade Média. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura do livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo grande espírito Emmanuel, aquele espírito que realmente consegue traduzir Jesus para nós espíritas. E vamos, como de costume, fazer aquela revisãozinha, né? E uma introdução para ajudar na nossa compreensão da leitura do nosso livro. Então, esse livro conta a história da humanidade sob a ótica espírita, e estávamos falando nos últimos capítulos sobre a parte clássica da nossa história, né? Estávamos na história antiga, falamos sobre Grécia, falamos muito sobre Roma, sobre o início do cristianismo, né? Que a gente chama de cristianismo primitivo, até que chega um momento onde os romanos acabam se dividindo. Então nós temos o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Esse rosinha, que é o Império Romano do Oriente, desculpa, eu bebi uma aguinha aqui. Esse rosinha ficou bem protegido. Mas o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, ele sofreu todos os tipos de invasões. E as invasões que a gente citou na semana passada foram as invasões bárbaras. Tá? E os bárbaros, que eram os povos que não eram romanos nem gregos, né? Eram os povos germânicos. Então aí nós temos os francos, nós temos os vândalos, nós temos os saxões, os visigodos, os ostrogodos. Então todos esses povos, eles acabaram, por diversos motivos, se aproximando cada vez mais
das fronteiras do Império Romano, invadindo essas fronteiras, e no ano 476, 476, cai o Império Romano do Ocidente. Eles depõem o imperador chamado Rômulo Augusto, e Roma, no sentido imperial, tá? O Império Romano desaparece. E quando a gente fala Império Romano, o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, como a gente viu, com capital em Constantinopla, continuou a todo vapor. Quando o Império Romano do Ocidente cai no ano 476, nós saímos da Idade Antiga e entramos na Idade Média. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre essa Idade Média. E o que a gente já começou a falar semana passada? Que por mais que o Império Romano do Oriente tivesse bombando, as coisas estivessem acontecendo lá em Constantinopla, o Papa, o líder máximo da Igreja, ele ficou em Roma, completamente abandonado, porque não existia mais um império para protegê-lo. Lembrando que no ano 313, o imperador Constantino, ele se converte ao cristianismo e aí começa a dar toda uma segurança para a Igreja Católica. Tá? E nesse momento, em 476, não existe mais um Império Romano para proteger. E o Papa, desesperado, ele começa a fazer umas alianças com alguns dos bárbaros. Então ele escolhe o grupo dos bárbaros mais romanizado, que significa isso, aqueles que tinham mais contato com Roma, que já tinha parceria, que ajudavam na proteção das fronteiras, principalmente contra os hunos, que eram os francos. Tá? Então o Papa se associa aos francos e acaba batizando um rei franco, convertendo ele, chamado Clovis, e esse rei franco começa a dar segurança militar para o Papa. E junto disso, todos os francos acabaram então se convertendo também ao cristianismo. E a gente falou das dificuldades, que era a conversão, porque eles eram analfabetos, mais do que analfabetos. A gente chama de ágrafos. Eles não sabiam nem que existia a escrita. Uma coisa é você saber que existe a escrita e não sabe ler. Fica até envergonhado, né? Quantas vezes a gente conhece uma pessoa que pega assim, você pode ler aqui para mim que eu não trouxe meu óculos. Então, a pessoa não sabe ler, mas ela sabe que ali são letras. Os francos não sabiam nem que existia a escrita. Eles eram ágrafos. E aí surge a figura de Gregório Magno, um papa que começa a pegar as pinturas, as esculturas e converter os francos através desses objetos, né? Cultuando esses objetos. E aí tinha toda uma crítica, você está usando... Não era proibido bezerro de ouro, adorar esses objetos? Não, nós não estamos adorando objetos. Nós estamos adorando Jesus através dos objetos. A gente falou tudo semana passada, tá bom? O grande problema é que os francos, eles se converteram. Clovis, um grande rei, ele conseguiu unificar bastante esses grupos de bárbaros, cresceram muito. Só que os descendentes de Clovis, eles foram chamados de reis indolentes. Eles acabaram não tendo a firmeza desse grande rei que foi Clovis. E quem começa a surgir como figura importante para os francos eram os administradores, chamados de mordomos. Tá? E temos aí um mordomo que foi muito importante, chamado Carlos Martel. Daqui a pouco a gente vai falar dessa importância dele. E que era o líder militar. E começaram a perceber que os reis já não mandavam tanto. Quem mandava eram esses mordomos. Tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa agora nos francos e a gente vai lá para o Oriente começar uma outra história que vai ser necessária para a nossa compreensão hoje aqui também. Lembrando que no ano 607 houve uma reviravolta na Igreja Católica. O imperador Focas, junto do Papa Bonifácio III, eles mudaram a regra do jogo e transformaram agora o bispo de Roma, que nós conhecemos como Papa, agora não apenas o bispo da cidade mais importante, mas o bispo universal. E aí Emmanuel cita como a criação efetiva do papado, onde nós temos agora uma figura
muito importante, que era o intermediário entre Deus e os seres mundanos aqui da Terra. Por isso que o Papa é tão importante, porque nesse momento, no ano 607, ele se transforma bispo universal. Emmanuel cita que essa foi uma grande jogada da espiritualidade inferior para justamente, através de uma pessoa só, com todos esses superpoderes, conseguir manipular e destruir o cristianismo. Então, vamos agora para o ano 610, para a Península Arábica, tá? Onde hoje ali é a Arábia Saudita, e nasce no ano 570, Maomé. Maomé surge no ano 570, com 40 anos, no ano 610, só 3 anos depois da criação do papado. Lembrando que o papado foi criado em 607. E Maomé, com 40 anos, no ano 610, ele tem contato com o anjo Gabriel, lá na montanha, e acaba recebendo todas as informações divinas. Tá? E a partir daí surge o Alcorão. Não surge de maneira escrita, porque Maomé era analfabeto, e era de maneira oral. Ele tinha uma memória brilhante, então ele tinha contato com o anjo, era um grande médium Maomé, ele tinha contato com o anjo, e quando ele descia da montanha, ele falava para as pessoas, olha, o anjo falou isso, isso, isso para mim. E aí começou uma nova religião. O grande problema é que ali, né, na região de Medina, né, em Meca, onde isso surgiu, Maomé era de Meca, para cada dia do ano tinha um Deus diferente. E o anjo Gabriel, o que o anjo Gabriel fala? Que só existe um Deus. O islamismo é também monoteísta. E aí o rolo que arranjou. Porque todo dia você tinha um Deus diferente. E vendiam lá as imagens dos deuses. Aí você fazia os sacrifícios. Era um dinheiro que rolava. E claro que os religiosos não deixaram barato isso. Acabaram expulsando Maomé. Maomé sai de Meca, vai para Medina. Né? Na verdade, o nome não era Medina, né? Depois que vira Medina, porque é a cidade do profeta. Lá ele converte mais pessoas, volta para Meca com a primeira jihad, numa guerra santa, acaba matando muita gente, escravizando muita gente, convertendo na força muita gente. E a partir desse momento existe uma expansão enorme para o norte da África, chegando até a Península Ibérica. Eles tomam também a Espanha e Portugal. Deixa eu pegar um mapinha aqui, que a gente vai ver essa expansão islâmica. Tá? Então, o islamismo, ele toma toda a Península Ibérica, onde está a Península Arábica, onde está aqui em roxo, vai subindo tanto para o Oriente, quanto expandindo pelo norte da África, chegando até Espanha e Portugal. Quando o grupo islâmico, Maomé já não era mais vivo nessa época, né? Quando o grupo islâmico chega para tomar a França, quem aparece? Carlos Martel. Lembra que quando eu falei de Carlos Martel, que era o mordomo dos francos, eu falei que eu ia parar e ia começar uma outra historinha. E agora essas histórias se juntam, tá? Os islâmicos, né, os mouros, eles chegam até ali a divisa entre Espanha e a França, e Carlos Martel, como a última resistência cristã, acaba impedindo a expansão islâmica. A partir desse momento, Carlos Martel ganha grande notoriedade, grande poder. O filho de Carlos Martel também era um mordomo chamado Pepino o Breve, dá um golpe, se associa à igreja, e agora os mordomos viram os novos reis dos francos. Então, os primeiros mordomos, que começa lá, os primeiros reis, né? Que a gente falou sobre Clovis, mas começa com Meroveu, que era o avô de Clovis, é a dinastia Merovingia, a primeira dinastia dos francos, e aí surge agora uma segunda dinastia, que é a dinastia desses novos reis, que eram os antigos mordomos, que é a dinastia Carolíngia, tá bom? Com Carlos Martel, com Pepino o Breve
E Pepino vai ter um filho, e esse filho vai ser o grande nome, e hoje a gente vai falar bastante sobre ele, que é o tal do Carlos Magno. Só uma coisinha que o Pepino, o pai de Carlos Magno, faz, que é muito importante para a gente entender hoje o poder da igreja. Ele acaba recebendo da igreja esse título de rei, porque ele dá um golpe, mas a igreja precisava corroborar esse golpe, né? E a igreja diz, não, Pepino, você agora é o novo rei dos francos. Mas o que a igreja recebe em troca? Terras, muitas terras, tá? Então os estados pontifícios, que eram as terras da igreja nessa época medieval, vêm desse período onde Pepino acaba dando para o Papa grandes pedaços de terra, justamente para ser aceito como novo rei. Então vamos falar um pouquinho sobre Carlos Magno, porque ele é extremamente importante para a gente e para o cristianismo. Carlos Magno, um grande conquistador, ele expande demais. Vou pegar um outro mapinha aqui para a gente ver. A expansão, tudo esse verde aí, foi a ascensão desse Império Franco, tá? Ele acaba expandindo demais e era um ótimo administrador, com um sério problema. Ele era franco e ele era o quê? Analfabeto. Só que eu fico imaginando uma alma extremamente nobre sendo analfabeta. Qual era o grande desejo dele? Que o seu reino não passasse pela frustração que ele passava sendo analfabeto. Então ele começou a criar muitas escolas. Então, dentro dos mosteiros das igrejas, tinham as escolas, né? Ele começou a criar a figura do monge copista. Então, os monges copiavam os livros. Então, teve uma chuva de livros, porque antigamente os livros eram um monopólio da igreja. E ele chega e fala, não, vamos copiar os livros que a população precisa aprender a ler e ter também livros bons para ler. Precisa levar a cultura. Isso é conhecido como o Renascimento Carolíngio. Tá? Carolíngio no sentido dessa dinastia de Carlos Martel até Carlos Magno. Ele, por ser um ótimo administrador, ele percebe que precisa não estar tudo na mão dele como um grande imperador, que ele acabou sendo, né, no ano 800. Deixa eu pegar uma imagem aqui. No ano 800, o Papa acaba coroando Carlos Magno imperador do Sacro Igreja, Império Romano, esse desejo enorme de voltar ao Império Romano, né? Germânico, porque ele era um franco, ele era da tribo germânica. Então ele era imperador do Sacro Império Germânico, Romano-Germânico. Deixa eu voltar aqui. Então no ano 800 ele vira um grande imperador que controla todo aquele território que a gente viu ali em verde. E ele percebe que ele precisa criar pontos de controle. Ele sozinho não iria controlar todo aquele território. Então, nas fronteiras, ele cria as marcas. E quem eram os responsáveis pelas marcas? Os marqueses, os condados, que seriam os condes, os ducados, que seriam os duques. E quando ele morre, eu estou acelerando demais, tá, pessoal? Porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui e a gente ainda tem que ler o livro. E quando ele morre, o filho dele, Luís o Piedoso, acaba não tendo o pulso que o pai tinha. E o império começa a enfraquecer. E cada vez mais os marqueses, os duques, os condes começam a ter mais poder. Depois, Luís o Piedoso acaba saindo de cena. Os 3 filhos dele dividem esse império em 3 partes. Então, era Lotário, Carlos o Calvo e Luís o Germânico. Ao mesmo tempo, eles não tinham o poder de gestão, né, de organização do avô, e cada vez enfraquecem mais. E aí nós entramos na parte do feudalismo, onde o poder não está mais na mão de uma pessoa, no caso um imperador, um rei, e está pulverizado em todos esses nomes, nos feudos que surgem na Europa, principalmente na França. Só um poder continua firme e forte, com um Estado gigantesco, os Estados pontifícios, que era a Igreja. Tá? Eu acho que então a nossa introdução pode parar por aqui e a gente começa a ler e ver como
Obrigado, Silvia. E a gente começa a leitura do livro e cada coisinha que for aparecendo a gente para e vai fazendo referência a essa nossa introdução. Tá bom? Então vamos lá. Idade Medieval, capítulo 17, Os Mensageiros de Jesus. Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que, em vez de herdar os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Tá? Então os líderes da igreja começaram a ficar cheios de vaidade, mas mesmo assim Jesus mandou diversos anônimos para trabalhar silenciosamente para tentar corrigir os problemas que existiam. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Todavia, nesse pantanal de ambições, floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade, espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da galeria histórica terrestre, são anônimos, exerceram a função de novos sacerdotes da Igreja Sagrada do cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Subordinados, embora à disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no ádito do coração, a palavra eterna e suave do divino jardineiro, e sabiam, por isso, que a sua missão era a de renúncia, do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia nos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. Então, como eu disse, trabalhavam silenciosamente, sem alarde, tentando cada vez mais corrigir e colocar no rumo todos aqueles equívocos. E aí eu não vou dizer deles, não. Nós, que muito provavelmente nós espíritas, éramos dessa época e estávamos completamente equivocados, tá bom? Desses exércitos de abnegados que se organizaram com Jesus e por Jesus, no seio da igreja, somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividades dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. Então, os beneditinos, quando a gente fala aqui das escolas beneditinas, a tradição começa muito lá atrás, tá? Com São Bento. Ora e labora, faz a sua oração, trabalha silenciosamente. Então, muitos desses ajudaram demais. Por isso que São Bento é o padroeiro da Europa. E agora ele vai falar sobre o Império Bizantino, aquele império do Oriente que a gente mostrou no mapa. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e o do Oriente, divididos entre os seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Hérodos em 476, foi a queda do Império Romano do Ocidente, desaparece o Império Ocidental, e com ele, para sempre, os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Então a gente viu ali, né, o nosso mapinha. Vou voltar aqui rapidinho para o nosso mapa. As nossas duas partes do Império. O Império Romano do Oriente continua, o Império Romano do Ocidente cai. E a nossa cena dos bárbaros, onde os ostrogodos, que estão aqui nessa parte verde, eles acabam tomando o controle da Península Itálica. Não existia mais Império Romano, então a gente vai chamar de Península Itálica. Ou, quem sabe, falar Itália, por mais que Itália não existisse ainda. Constantinopla, que é a capital, né? A gente chama de Constantinopla por quê? Porque o nome era Bizâncio,
E o imperador Constantino acaba mudando o nome dessa cidade para Constantinopla, uma alta homenagem. E por isso que o império é bizantino, porque o nome era Bizâncio, tá? Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Debalde, sem sucesso, porém, as expressões romanas buscam refúgio nas outras terras, com o objetivo de uma perpetuação. Homens enérgicos, como Justiniano, não conseguem salvá-la. Tá? Lembrando, Justiniano foi um dos imperadores romanos, né? E quando eu acho interessante que Emmanuel fala muito do direito romano, Justiniano foi um daqueles que criou o Código Justiniano, né? O direito que até hoje influencia a sociedade ocidental. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação, e não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453, ao assalto de Maomé II. Então, quando a gente está falando do Império Bizantino, ele teve quase 1000 anos, tá? A Idade Média, vamos dizer assim, então, para facilitar. Foi do ano 476 até 1453. Quando o Império Bizantino, esse romano oriental, cai com a invasão de Maomé II, nós vamos sair da Idade Média e vamos entrar na Idade Moderna, tá? Como também foi muito importante esse ano para o mundo. Agora vamos falar sobre o islamismo. A gente já começou a falar um pouquinho sobre Maomé, sobre a expansão dele. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Tudo. O islamismo. Antes da fundação do papado, em 607, você vê que Emmanuel fala muito sobre isso. As forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras, que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas, no intuito de regenerar os costumes da igreja. Embalde, sem sucesso, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para gerações vindouras. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários, desses espíritos, que tinham grandes projetos, veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570. Filho da tribo dos Coraxitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Então, quando hoje a gente vê o islamismo acredita em Abraão. Abraão foi um dos profetas, acredita em Jesus. Jesus também foi um dos profetas, só que eles acham que Maomé foi maior do que todos eles, o último profeta. Então você vê nitidamente que Emmanuel está dizendo o quê? Que o projeto islâmico, ou o projeto de Maomé, era fazer um grande renascimento do cristianismo. E no Oriente você pegar essas ideias cristãs, revitalizar e fugir um pouquinho da corrupção que estava acontecendo no Ocidente. Só que, vamos voltar aqui, Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com a Khadija, a esposa dele, que era bem mais velha, uma viúva rica, bem mais velha que ele. E não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas, inerente ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, nos grandes lances da sua existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão, que se evola de muitas das suas lições, há um espírito belicoso, de violência e de imposição, junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual,
divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado do seu verdadeiro caminho. Eu não sou nenhum especialista em Alcorão, mas eu já vi alguns livros, documentários falando que existem dois tipos distintos de Alcorão. Um, quando foi escrito em Meca, que vem toda uma pureza desse anjo Gabriel. E o segundo, que muitos chamam até de versos satânicos, que foi escrito em Medina, tá? Quando ele já tinha sido expulso, e lá com todo um espírito de revanchismo, ele começa a pegar essas ideias dos infiéis. Quem são os infiéis? Temos que matar os infiéis. E aí ele volta nessa jihad, que seria a Guerra Santa. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Quando a gente diz necessário extirpar, olha que coisa interessante. Se Carlos Martel, como a gente falou lá do mordomo, não segurasse a expansão islâmica para a França, hoje não existiria mais o cristianismo. É como se, vamos tentar resolver aqui. E aí, de repente, perde-se tudo, tá vendo esse pessoal aqui do Ocidente? Se deixar o Islã subir, vai ser pior. Então vamos fortalecer aqui a fronteira e aí a gente volta de novo a investir no cristianismo do Ocidente. As guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que o trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhe competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que eram insubmissos, quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Então, na prática, o infiel seriam aqueles cristãos que, de alguma forma, subverteram o cristianismo. Mas, para o islamismo, infiel era todos aqueles que não tinham em Alá, o grande líder espiritual, e Maomé, o último profeta, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Okay. Com o seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina pela força da espada. Foi aquele mapa enorme que a gente viu da expansão islâmica. E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Tá, vou voltar aqui rapidinho, agora para a gente olhar onde está aqui. Só para a gente ver, começa pequenininho, em Meca, em Medina, toma toda a Península Arábica, onde está aqui cinza, Arábia, vai para todo o Oriente, todo o norte da África, até a Península Ibérica, tá? Portugal e Espanha. Você vê que eram muito conquistadores, tá? Não estamos falando assim de algo que foi demorado, não. Foi rápido. Em 100 e poucos anos, eles já tomaram tudo. Iniciaram no exterior as Guerras Santas, subjugando toda a África setentrional, no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha em vista da escassa resistência dos visigodos, atormentados pela separação. E somente não seguiram um caminho além dos Pirineus, chegando na França, porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando, olha ele aí, Carlos Martel, para as grandes vitórias, para as vitórias de 732. Tá? Então a gente já sabe quem foi Carlos Martel, que era o mordomo. Carlos Magno. Agora vamos para ele. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos. Então a reencarnação de um imperador romano, e aí eu gosto sempre de... ele não diz quem era, mas eu gosto dessas fofocas de além-túmulo. Eu sempre imagino que seja o Otávio, né? O primeiro imperador, o mais nobre, aquele século de Otávio, da paz. E era um homem muito culto, muito culto. E aí eu fico imaginando um homem extremamente culto, vindo como numa personalidade agora analfabeta. O sofrimento, a angústia, a frustração de querer ler uma poesia, de que poder falar bem e não conseguir. E aí pega toda essa frustração
e transforma isso em ação e começa a educar os bárbaros, o seu povo, agora, para que eles possam evoluir, amadurecer. Né? Eu acho isso muito bonito. E é depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade nasceu então sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhe caracterizava o espírito equilibrado e altamente evoluído, deve ser. Num reinado de 46 anos consecutivos. 46 anos, gente, é muito difícil, hein? Acho que só a nossa rainha da Inglaterra agora conseguiu tanto tempo. Carlos Magno intensificou a cultura, corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados da Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e coração, mas antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis, que com ele haviam caminhado na Roma do direito e do dever, cercam-lhe a personalidade na noite de Natal, no ano 800, quando o seu pensamento em prece se elevava a Jesus na Basílica de São Pedro. Vou botar de novo, então, a nossa imagenzinha aqui da coroação de Carlos Magno. Isso foi uma noite de Natal. Diz que ele era um espírito tão nobre, que até o Papa se rendeu a esse espírito e foi tocado e acabou coroando ele imperador do Sacro Império Romano Germânico. Uma onda de vibrações harmoniosas invade o ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Está falando do Vaticano, tá? Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como um imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas, como Jeremias sobre a Jerusalém de suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além, desencarna, para reconhecer que o seu esforço caía sobre as almas como uma bênção, mas o império por ele organizado teria escassa duração. E o que a gente falou, que o filho dele, o piedoso, os netos, acabaram não conseguindo dar sequência e perde-se tudo. E aí surge o que, como a gente falou, o feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se a entender o porquê do feudalismo, que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII, figurando-se ao estudioso da história como um retrocesso de toda a civilização. Então, quando a gente pesa realmente toda a nossa cultura clássica, o mundo grego, o mundo romano, todas as conquistas, a gente passou 1000 anos de trevas intelectuais, de trevas morais. E aí ele vai explicar o porquê, né? Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo no território europeu, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens da vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Isso é legal para a gente ver que foram 1000 anos de muita violência. Tá? A Idade Média não foi simples, não foi algo tranquilo. Mas a Igreja
mesmo com todos os problemas, ela segurou muito dessa belicosidade. Ela ajudou demais, porque tinham lá diversos religiosos verdadeiramente inclinados ao bem, ao amor. O que a gente pode criticar, e eu acho que a gente deve criticar sempre, a intervenção mundana nas questões divinas. Então, quando a gente vê o Império Romano abraçando o cristianismo, isso foi muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, sempre tivemos pessoas muito, muito boas dentro da Igreja Católica. E temos que aplaudir, com certeza, o valor dessa instituição, porque também, se não fosse ela, o mundo estaria muito, muito complicado. Razões do feudalismo. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo Plano Invisível, como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Mas, observando-se a inutilidade do tentame, em virtude do endurecimento da maioria dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu, então no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida no campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato com a natureza. Então o feudalismo é assim, ó, pessoal, vocês não estão conseguindo lidar de maneira razoável com o mundo de vocês. Então agora vocês vão para a terra, vocês vão plantar, vão lidar com a natureza. Vamos ver se dessa forma vocês aprendem. Só o feudalismo podia realizar essa obra, e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. E semana que vem, vamos falar sobre os abusos do poder religioso. Eu queria só dar uma pausinha aqui. Deixa eu beber uma aguinha. E falar um pouquinho sobre o islamismo também. Porque quando a gente lê, e o livro é pequeno, o Emmanuel não tem tempo de desenvolver isso, lógico, nós não podemos nunca esquecer que se hoje nós lemos Platão, Aristóteles, por exemplo, foi porque os islâmicos, eles guardaram esse material, eles traduziram para o árabe e depois traduziram, por exemplo, para o latim. Tá? Porque tudo tinha se perdido no meio dessas guerras bárbaras. Então, os islâmicos tinham essas informações. Agricultura, por exemplo. Os islâmicos tinham técnicas avançadíssimas de agricultura. O europeu, quando a gente fala hoje de europeu, é chique, é culto. O europeu era um bárbaro. Eles não sabiam lidar com a terra. A terra eles plantavam, não tinham técnicas. Então tinha muita fome porque eles não conseguiam desenvolver a agricultura. Quando os islâmicos chegaram, Portugal, na Espanha, eles levaram novas técnicas para os europeus. Isso ajudou demais no progresso da Europa. Os europeus salgavam a comida com suor de cavalo. Imagina que nojo. E aí, de repente, chegam os islâmicos, os mouros, com especiarias, pimenta. E aí a comida, que já não era muito boa, a carne, que devia ter um gosto de podre, né? Enorme. Então eles botavam todos os temperos diferentes. O quanto levou de alívio para os europeus. Então, a gente pode olhar de maneira crítica em alguns pontos, mas ver também que essa mistura, tá? Essa fusão de conhecimentos foi extremamente benéfica para os europeus. Se hoje nós estamos aqui falando, é porque os portugueses pegaram muito da tecnologia naval desse Oriente, tá? Eu fico sempre imaginando você, um europeu, no verão, vestido com lã de carneiro, e aí de repente chega um povo vestido seda, e você olha aquilo e fala, meu Deus do céu, isso é muito fino. Isso não fica me pinicando.
Olha que coisa maravilhosa. Então a gente tem que aplaudir muito também os nossos irmãos islâmicos, porque eles trouxeram muitas coisas boas para a gente. Gostaria de finalizar assim, tá bom? Eu acho que podemos caminhar para o encerramento, né? Ó, a Silvia falando que ela também acha que pode ser o Otávio, hein? Isso, né? Porque apesar do analfabetismo, demonstrava uma grande sabedoria. Grande conhecimento da medicina. Tem um livro, Silvia, que é o livro que eu mais gosto, né? Que eu já li umas 3, 4 vezes, que chama-se O Físico. Na verdade, o título em inglês é The Physician. Só que Physician, ele é médico, né? E traduzido para o físico. Mas seria, na verdade, o médico. E fala sobre a escola de medicina que existia na Pérsia, né? E o personagem principal é o inglês, e ele vai até... Tem até um filme no... Eu não sei, é uma dessas plataformas aí. O filme é bem resumidinho, o filme é legal, mas o livro é maravilhoso, tá? E ele sai da Inglaterra e vai até a Pérsia aprender, né, a medicina. E ele vira um médico. Antes ele era um barbeiro cirurgião. Você vê a Europa, como era a Europa, né? Cortava cabelo, fazia sangrias, cortava umas partes do corpo. Essa era a medicina da Europa. Enquanto isso, no Oriente, você tinha algo maravilhoso de ciência, né? de física, de medicina, de engenharia, de arquitetura. Tá? Leiam esse livro, que esse livro é muito bom. É isso, Sérgio. Então, eu acho que podemos encerrar e fazer a nossa prece final. E como eu sempre digo, a nossa cereja do bolo. A prece final, a gente bate papo, a gente conversa aqui, que é muito bom. Mas o momento que a gente fecha os nossos olhos, a gente se conecta a Jesus, a gente abre as portas dos nossos lares para os espíritos bons. Esse é o grande momento, tá bom? Então vamos aqui fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa oração, daqui a pouquinho a gente volta para se despedir. Tá bom? Deixa eu achar qual é a telinha aqui para a gente fazer a nossa oração. Isso, Albertinho. Nosso copo de água, vou até colocar mais aqui para mim. Para a gente fazer a nossa prece com um copinho d'água, porque eles vão fluidificar a nossa água. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos. Vamos tentar nos desconectar um pouquinho de tudo que falamos, por mais vibrante, por mais interessante que seja. Agora é o momento da conexão com os espíritos, a conexão com Jesus, que está sempre procurando uma brecha nos nossos corações. Fechar os olhos é buscar um pouquinho mais de concentração, ouvir essa música que toca enquanto eu falo, também é um momento de sintonia. Lembrar de Jesus, aquele Jesus que nos acolhe, que nos aproxima da bondade, não nos julga. Aquele Jesus que nos olha com compaixão, sem crítica, sofrendo com as nossas dores. Então vamos entregar as nossas vidas ao Mestre. Jesus amado, quantos problemas nós possuímos, quantas dúvidas, quantos medos, quantos tropeços. Ajuda-nos, Senhor. Que possamos, de maneira corajosa, enfrentar os desafios que surgem em nossas vidas. Fortalece os nossos ombros para que as nossas cruzes sejam carregadas de maneira digna. E no momento em que tropeçarmos, não aguentarmos a força, o peso da madeira, estende a mão, socorre, levanta-nos, Senhor. O teu amor
é tão profundo por nós, que apesar dos nossos erros, dos nossos defeitos, não nos sentimos envergonhados perante o seu olhar, porque conhecemos o amor que existe em seu coração. Mestre amado, abençoa as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, e neste momento de oração, que teus trabalhadores possam entrar para as nossas portas que estão abertas a Ti, somente a Ti, e ajudar nos problemas existentes nas vidas de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, nos abençoando, amparando e protegendo. E principalmente, Senhor, que as Tuas luzes cheguem aos lares daqueles que ainda não Te conhecem, que Te negam e não permitem a Sua entrada. Assim seja, Senhor. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham entrado em sintonia e que as nossas portas estejam sempre abertas aos trabalhadores da última hora, aos obreiros da vida eterna, aqueles que silenciosamente operam em nome de Jesus. Fiquemos com Ele, possamos dormir com essa vibração, com esse otimismo, que nossas vidas são amparadas pelo Mestre. Muito boa noite a todos. E semana que vem, se Deus quiser, estamos juntos novamente. Beijos em todos.